Hoje no Copra pelo Mundo a gente veio parar aqui no Brasil e lá no Nordeste, onde está instalada a Copra, que faz parte do nosso Brasilzão. E nessa viagem a gente trouxe também a lembrança do Dia do Nordestino e preparamos algo que é muito tradicional e é o cuscuz nordestino recheado e também um doce. Duas opções para você arrasar na cozinha. Vem com a gente aprender a fazer essa delícia. Bora começar então o preparo do nosso cuscuz nordestino aí, ainda aquele famoso no formato tetinha, né? Que é porque a cuscuzeira tem esse formato. Nós vamos utilizar ela para fazer os dois cuscuz hoje, tanto o salgado quanto o doce. O salgado nós vamos fazer ele recheado com carne seca, que já está aqui, e queijo coalho ralado. Eu vou temperar essa carne com um pouquinho de manteiga, sal e pimenta para a gente rechear junto com o queijo coalho ralado. Então aqui estão os ingredientes do cuscuz salgado e aqui estão os ingredientes do cuscuz doce. Eu vou fazer o cuscuz com açúcar demerara, leite de coco pronto para beber e vou utilizar também coco ralado para a gente trazer um sabor mais adocicadinho no nosso cuscuz. Então eu vou começar umedecendo, preparando a massa do nosso cuscuz, a farofa, né? Que ela fica com uma textura de uma farofa úmida, e eu vou começar pelo salgado. Aqui eu vou colocar no bowl a farinha de milho flocada. Eu vou adicionar um pouco do leite de coco tradicional. Nós vamos utilizar meia garrafinha. Vou adicionar um pouquinho de água. Não vou colocar toda. E agora nós vamos misturar, formando uma farofa. Eu vou adicionar sal. E continuando mexendo aqui, eu vou adicionando o restante da água e vai misturando. Aqui está pronta a nossa farofa úmida, né, da massa do cuscuz, e eu vou deixar ela reservada aqui por 10 minutinhos para ela hidratar, para a gente poder montar. Enquanto isso, eu vou temperar o nosso cuscuz salgado aqui, que será a carne, e ralar o queijo. Aqui eu vou temperar a nossa carne de sol desfiada, carne seca desfiada. Eu vou pegar aqui um pouquinho de manteiga, para ela ficar um pouquinho mais úmida. Vou misturar aqui na carne. Só para ela absorver um pouquinho de gordura e não ficar tão seca na hora do nosso preparo. Eu vou colocar uma pitadinha de sal e agora eu vou colocar uma pitadinha de pimenta. E aí a gente vai misturar e deixar ela reservada aqui para a hora que a gente for rechear o nosso cuscuz. Aqui eu tenho um queijo coalho e eu vou ralar ele aqui no ralo grosso para que ele fique com alguns pedaços para a gente poder rechear junto com a carne. Agora nós vamos montar o nosso cuscuz aqui, então eu vou pegar a nossa mistura pronta, deixa eu apoiar ela aqui para ficar mais fácil, e eu vou colocando um pouco de farinha e vou acomodando, tá? A gente não vai pilar o cuscuz, nós vamos só colocando, acomodando ele aqui, espalhando, e quem vai cuidar de cozinhar pra gente vai ser o vapor. Vou adicionar uma camada de queijo aqui, do queijo coalho. Acomodamos o queijo. E agora a gente vai entrar com a carne seca. Por último, a gente finaliza com mais uma camada do cuscuz, então vem colocando aqui e espalhando ele. Lembre de não prensar. Acabei de moldar aqui, olha só, tá bem certinho. Agora eu vou utilizar a tampinha, eu vou fechar aqui em cima e nós vamos colocar aqui em cima da panelinha e deixar cozinhando por 15 minutos. Enquanto o nosso cuscuz recheado está preparando, nós vamos agora preparar a massa do cuscuz doce. Então eu tenho aqui farinha de milho flocada,
Tenho aqui um açúcar demerara. Vou utilizar coco ralado fino para a gente trazer um sabor mais gostoso para o nosso preparo. E esse eu vou umedecer com leite de coco pronto para beber. Não vou utilizar água e nem o leite de coco tradicional. Vou colocar tudo, vou começar a misturar, igual a gente fez no outro. Agora é só a gente deixar descansando por mais uns 10, 15 minutinhos aqui, antes de colocar na cuscuzeira. Aqui já deu 15 minutinhos cozinhando. Olha só, abri a tampinha para vocês verem. Tá vendo saindo fumacinha aí? Agora a gente vem aqui com cuidado, solta essa parte e com um pratinho nós vamos encostar e virar, igual a gente vira bolo, certo? Nosso cuscuz recheado, salgado, o famoso tetinha. Olha que coisa linda que ficou! E agora a gente vai para o preparo do doce. E agora aquele mesmo processo, eu vou preparar o doce, mas nesse não vai ter recheio nenhum. É só a gente colocar a massa, nivelar e tá pronto. Aqui, mesma coisa, a gente vai dar aquela niveladinha na massa, espalhando. E agora a gente tampa e traz ela aqui para cozinhar por 15 minutinhos. Deu agora o tempo aqui de cozinhar o nosso cuscuz doce. Vou fazer a mesma coisa, soltando a parte de baixo da parte de cima da cuscuzeira. Isso pegou pressão. A gente vai abrir aqui. Ele está um pouquinho torto, pode acontecer de fazer isso, porque a massa se prende e nós vamos virar igual nós fizemos com a outra, certo? Aqui. Tá pronto o nosso cuscuz doce também, lindão. E aqui a gente tem as nossas duas opções do cuscuz nordestino, um recheado e um doce com coco. Então você pode fazer e arrasar aí na sua casa, fazendo uma viagem gastronômica ao Nordeste brasileiro e trazendo aí um pouco de aconchego e sabor para o seu dia a dia. E agora é com você preparando essas delícias.